Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado 964450532, porque agora nós vamos falar de um assunto, modéstia à parte, que eu conheço bem e que eu tenho ficado muito assustado ultimamente com a quantidade de casos de pessoas tendo AVC, gente. Então, a gente fica preocupada, né, na verdade, no geral da nossa saúde. E eu estou recebendo o Dr. Kleber Duarte, que é neurologista e que vai explicar um pouquinho, na verdade, o que está acontecendo, né? O que sempre aconteceu, mas de repente parece que tem períodos, épocas, não sei se é estação, mudança de clima muito brusca, o que está acontecendo para tantos casos? Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Agradeço. Uma honra. É minha. Doutor, por que está acontecendo tanto caso de AVC, hein? Sempre aconteceu ou tem essa coisa de mudança de clima? Sempre aconteceu. O que está acontecendo agora é que está sendo mais divulgado. As pessoas estão falando mais. E é bom falar, porque certas doenças podem até ser inevitáveis, mas elas podem ser atenuadas ou então podem ser reduzido o número de pessoas que tem cuidando. Chegar a óbito, né, também. Não é só óbito, assim, qual é o problema? O problema é uma população imensa de pessoas com sequelas. Ah, sequelas. E não são poucas, podem não ser poucas. O que é o AVC? O que pode provocar? Quais as principais causas? Tem sintoma? Vou falar também, gente, porque eu tive AVC, né? Então, vou deixar o médico falar, depois eu falo do meu lado pessoal, como foi comigo. Tá. AVC é a alteração da circulação sanguínea no cérebro. O que pode acontecer? Pode acontecer de uma artéria obstruir e o sangue dali para frente não circular mais. Então aquela área do cérebro fica sem irrigação sanguínea. Sabe, comparando? É igual um infarto no coração. Na hora que a artéria obstrui, que o cardiologista vai lá... Tem ali uma imagem, gente. Vai lá, coloca um stent e tal. Isso pode ser feito no cérebro também. É a mesma coisa. Aquela área do cérebro para de receber irrigação sanguínea e para de funcionar. O oposto disso pode acontecer também. A artéria, em vez de obstruir, ela rompe. A artéria, ela rompe, aí sangra. E esse sangue vai para dentro do cérebro. Então, você tem dois grandes grupos, né? O que para a irrigação sanguínea, que é chamado de isquêmico, que seria o ataque do cérebro, como o ataque do coração, comparando. E o sangramento que é provocado por uma ruptura de uma artéria ou veia. E tem pessoas que têm a sorte, né, no caso de que o sangramento saia, né, pelos olhos, pela boca, pelo nariz. No meu caso, não, tive que sair rápido para o hospital, não consigo sangrar, tenho que abrir a cabeça. Algumas coisas, assim, são marcantes, assim. Quando sangra, muitas vezes, nariz, quando sangra o olho, está relacionado, muitas vezes, aos mecanismos ou de alteração da coagulação do sangue ou também por aumento súbito da pressão dentro da cabeça. Mas tem um outro aspecto que tem. O tamanho e a localização dão os sintomas, o prognóstico e o que precisa ser feito para tratar. E, assim, o AVC em si, ele não é um fenômeno que a pessoa ficou com aquela paralisia, digamos assim, e aquilo é irreversível, não. Então, o tratamento adequado, instituído no momento adequado, faz toda a diferença. É o tempo, né? Tempo e tratamento adequado. A gente briga com o tempo na hora, né? E quais são os sintomas que você pode estar tendo um AVC? Eu tive dor de cabeça. Uma dor de cabeça absurda, que eu nunca vi na vida. É algo anormal, muito diferente, mas isso no decorrer do dia. Quando aconteceu já era à noite. Assim, uma dor de cabeça que eu não conseguia abaixar a cabeça. Porque geralmente você tem enxaqueca, você toma um remédio e você deita. Eu não conseguia fazer esse movimento. Eu tinha que ficar assim, na cama, encostada, mas com a cabeça de pé. Tá. Existe um tipo de sangramento que é causado por ruptura de artéria. E às vezes uma artéria que já está fragilizada. Dentro de uma artéria que tem uma pequena bolinha, uma pequena bexiguinha, em que a membrana que reveste a artéria, ela se distende e ela se esgarça. Algumas dessas causas são os famosos aneurismas. O que acontece é que esse tipo... É diferente, doutor? Aneurisma do AVC? Aneurisma é uma das causas de AVC, principalmente... Todo mundo tem medo do aneurisma. Quando fala aneurisma, meu pai faleceu, morreu por causa de um aneurisma, viu? A existência de um aneurisma não significa que ele vai ser uma doença.
1,5% até 3%, dependendo da região do mundo, tem aneurismas que nunca vão ter problema. O problema é quando o aneurisma cresce, o revestimento na parede dele se esgarça e aí ele pode sangrar. E algumas vezes o sangramento pode ser decorrente da perda da elasticidade da artéria ou então aumento muito expressivo da pressão arterial ou então algum defeito dessa relação entre artéria e veia. São as causas mais comuns. Você perguntou sobre sintomas. Sintomas como se você citou, uma dor de cabeça súbita. E absurda, diferente. E assim, totalmente diferente de tudo que você já teve. Nunca é tive única. na vida, gente. É única. É anormal, assim, uma coisa que era insuportável. Ela é única. E aí, provavelmente, já foi o primeiro sangramentozinho. O mais provável. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas não se tocam, literalmente falando assim, de uma maneira... bem, quando esse primeiro evento acontece. Porque o que não pode fazer é deixar passar um evento súbito. Por exemplo, percebeu que tem uma parte da visão fica cega. Totalmente parada. Eu fiquei cega. Ficou cega. Eu perdi a visão, total. Eu estava amamentando minha filha, estava no peito, estava amamentando e eu fiquei cega, não enxerguei a criança. Eu só consegui segurar, eu sabia que eu estava amamentando, mas eu não entendi, mas eu fiquei cega. Ficou cega. Primeiro a dor de cabeça e depois muito ficou forte, cega. Mas a dor de cabeça veio no decorrer do dia todo. Aí eu fui no pronto-socorro, tomei Traumal na veia, aí falaram assim, deve ser estresse pós-parto, porque tinha 12 dias que ela tinha nascido. É um estresse pós-parto. Não, porque é normal. E eu preocupada com a amamentação, de 3 em 3 horas, saí do hospital, voltei para casa, continuei, a dor não melhorou, foi só piorando. Estava amamentando ela e aí, de repente, eu fiquei cega. Não, e o que acontece quando tem um AVC, por exemplo, em que a pessoa... Eu estava no hospital, viu, gente? Eu estava no hospital, deram Traumal na minha veia, e falaram, deve ser estresse pós-parto. Foi isso que eu escutei. Então, eu voltei para casa para amamentar. Melhorou a dor de cabeça quando tomou o Traumal? Nada. Não, Chegou em casa, foi piorando. Não. Isso é marcante. Tem uma outra coisa também, é o seguinte, por exemplo, quando você tem um AVC que a gente pensa naquela pessoa que paralisa um lado do corpo, subitamente, isso é muito chamativo. Depende do lado do cérebro, né? Depende do lado do cérebro. Se é do lado direito, vai atingir o seu lado esquerdo. Por exemplo, o meu foi do lado direito, aqui, eu perdi a visão periférica do lado esquerdo dos olhos. Só que a gente pensa que é o olho do lado esquerdo. Não, são os dois olhos, o lado esquerdo dos dois olhos. Eu perdi a visão dos lados esquerdos. Então, eu enxergava que nem cavalo, gente. Era para frente, cavalo de corrida. Para frente ou para direita. Para esquerda, eu perdi total a visão. Eu não enxergava quando eu tive esse AVC. Essas queixas é que são mais complexas, né? Quando a pessoa tem uma paralisia súbita, assim, de um lado inteiro, fica sudoreico, sua muito, altera a fala, perde consciência, chama muita atenção. Então, geralmente essa pessoa, ela é atendida de uma maneira mais rápida, mais pronta, porque o evento em si é muito chamativo. Agora, esses outros sinais mais discretos, como uma dor de cabeça repentina, uma alteração de visão repentina, leves alterações de fala, leves alterações de percepção de sensibilidade, leves alterações da percepção do seu ponto de equilíbrio corporal, é que chama atenção. Todo evento súbito desse tipo deve ser pelo menos pensado no assunto. E com muita rapidez, tem que ter rapidez. A rapidez é que vai definir se você vai salvar a sua vida ou não. E não adianta ir para os hospitais. Por isso que a primeira coisa quando a gente está passando mal, ou a gente que teve que passar, a gente já teve AVC, quando eu entro no pronto-socorro hoje, eles perguntam assim, você está com algum sintoma de AVC? Só que assim, tem que explicar para a população quais são os sintomas, o que pode acontecer, né? E esses sintomas mais comuns são alteração de visão, alteração de fala. Dá um monte de luzinha, viu? Tem um monte de luzinha, gente. Vou simplificar no português claro, sim, para você, né? Com médico é mais... Ele vai falar a linguagem médica, mas pra gente é um monte de bolinha piscando dentro da cabeça. É como se o cérebro está convulsionando, é como se tivesse uma árvore de Natal dentro da sua cabeça. É essa sensação que eu tive depois. Não, e tem um detalhe, assim, o AVC, ele, principalmente, quando as artérias maiores são obstruídas, essa artéria pode ser desobstruída. Os hospitais, vários hospitais têm estrutura para fazer um cateterismo
passar um canudinho lá e injetar medicação, ou então colocar um stent, igual que se coloca no coração, e desobstruir. Então, isso tem um tempo para poder se fazer, para poder resgatar a função. Quando é do lado direito, atinge o lado esquerdo, que no meu caso atingiu a visão. O preocupante, quando é do lado esquerdo, se você estiver do lado esquerdo, vai atacar o seu lado direito, a paralisia, né? E se é centralizado, gente, se é na nuca, bem atrás, você perde a visão. É onde você fica cego. Muitas vezes você pode ficar cego. Não, tem uma série de Nossa, um monte de coisa. O corpo é cruzado, né? O cérebro é cruzado. Ele é cruzado e integrado, assim, tem várias funções, várias alterações que elas não vão surgir, por exemplo, dependendo no eixo central do cérebro, né, que desce em direção à medula, dependendo do local que tem, você vai ter a paralisia no rosto de um lado e a paralisia no corpo do outro. Mas assim, é paralisia, máquina, né? Isso chama atenção, isso chama atenção. Agora esses eventos, como você disse, assim, uma dor de cabeça como você nunca teve. Nunca vi na vida. Nunca teve. Com tantos sintomas, assim, isso tem que chamar atenção, isso faz parte daquela investigação inicial e tem que buscar um provável AVC. Doutor, qual a rede social, como nós encontramos você? Dr. Kleber Duarte. Ali, ó, Kleber Duarte. Vamos seguir, pode seguindo, doutor Kleber. Obrigada, viu? É o único telefone que a gente tem que ter no contato, telefone de um neuro e de um cardio, né, gente? Obrigada, viu? Muito obrigado. Boas festas, que você tenha um ano abençoado e que venha muito mais vezes em 2025, né? 25, acabou. Obrigado, viu, querido? Bom ano. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí, porque a gente volta já já.